Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Comecei a gravar aqui antes de vir de volta e vou explicar. Essas tropas aqui eu fiz o encaixe, né? Consegui salvar aqui a 02. E imediatamente após fazer o encaixe, eu estou retornando elas de onde elas vieram. Imediatamente após, tá? Aí houve um erro. Deixa eu ver por que houve um erro. Deixa eu ver se vai agora. Foi, tá. Por que eu fiz aqui? Eu tentei mostrar pra vocês, né? É porque não daria pra ver depois, acredito. Ah, não, daria sim, tá, daria. Ok, mas então aqui, aí eu vou ter essas tropas de novo aqui na 01. E vou ter outras tropas aqui na 05. Para esse tipo de ação, tá? Para encaixe. Tem tropas na Gadernal. E... Na Gadernal não, na Scorpion. Tinha, não tem mais. Tinha, não tem mais. Eu fiz alguns encaixes errados também. Olha, eu tô até fazendo um ticket pro suporte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Estou escrevendo um ticket pro suporte porque eu tentei, acho que uns 15 encaixes. E dos 15, não é que se eu errar eu acho que eu errei. Não, aconteceu coisas bizarras. Tipo, você enviar a 03 e o encaixe cair a 01. Né? Tipo, 5 horas em ponto. 5 horas e 1 segundo. Caiu o encaixe. Sendo que eu só apertei o botão a 03. Às 5 horas e 03. 02 para 03. Então, assim, ele empurrar para frente quando tem espaço para trás não faz sentido, sabe? E aí morreu umas tropas minhas relativamente importantes, né? Porque cada encaixe diversificado, diverso que você tem é importante. E aí eu perdi algumas oportunidades, né? E depois, fora aqui, tropa de aliados, né? Mas vamos lá. Eu acho que no último vídeo, tava vindo um encaixe aqui, tava vindo um ataque na 02. Agora, gente, são 23 horas, tá? Não tá de manhã. Ué, eu não tinha acabado de... Ah, tá, já sei. Já sei o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi que o coisa tá ligado. Ativar, desativar. São 23 horas. Vamos para os eventos aqui. Aqui, 23 minutos, tá ok. Marcar tudo como lido. Lembra que eu tava chateado com o Duque? Mano, se eu tivesse ido dormir, tinha dado uma merda. Mas uma merda em cima de coisas que não são um problema, mas tornam-se um problema na mão de quem não sabe administrar aquilo. E aí, ponto. Inclusive, eu acredito que para vocês foi muito bom que eu tenha tido um Doom nesse servidor e que ele tenha errado bastante. Porque, tecnicamente, eu estou fazendo esses vídeos para quem comete esses erros. Arquivo, quase apaguei os relatórios. Meu Deus do céu. Tá. Mandei para lá. Eles falando que estava fazendo. Deixa eu só... Eu fico um pouco perdido. Tava muito tenso aqui. Principal. E aí, eu não sei. Deixa eu ver. Principal. Tá, 6 minutos. É isso. Ponto. 25 minutos e tal. Beleza. Vamos ver. Arquivos. Deixa eu duplicar aqui. Eu gosto de fazer isso, gente, pra mim não me perder. Porque depois eu fecho essa janela aqui inteira. Quando eu terminar e pronto. Conferir a gravação. Tá gravando? Beleza. Tá. Que eu comentei daquela vez que veio o ataque, né? Mas, irmão, não tem necessidade de defender aquilo. A gente nem sabe o tamanho do arme do cara. Você não vai colocar os cavalos de todo mundo, que daria cerca de 20 mil cavalos, mais ou menos. Ou menos, um pouco menos que isso. 15 mil cavalos, por exemplo. Para defender um ataque de conquista que não ia conquistar, tá? Por quê? Porque o cara errou. Ele mandou os chefes antes. Então, assim, se a gente só não defendesse absolutamente,
Não ia dar nada. Então assim, por que o desespero? Ponto. E aí, imediatamente na frente, eu coloquei lá um encaixe. Que foi as tropas que pegaram essas aqui. E depois morreram para essas. Ponto. Eu coloquei para chegar a minha defesa 1 segundo antes desses aqui. Ponto. E aí depois eu vou explicar aqui. Ó, aí 900 e pouco, morreu os dois senadores dele. Tinha aqui, ó, isso aqui no encaixe, pouca tropa, tá? Mas o herói do Gadernal. E aí depois, onde vocês acham que ele reviveu o herói do Gadernal? Ele reviveu o herói do Gadernal. E, gente, assim, por favor, tentem entender qual é a didática. Não é que as pessoas são burras. É que nesses momentos de tensão, as pessoas não se controlam e elas param de pensar. Ele reviveu o herói do Gardenal na Blitz. Longe pra caramba, meu irmão. Pra vocês terem noção, os cavalos demoram 12 horas da Blitz pra cá. E outra coisa que, aproveitando que eu já tô aqui, eu tô desde ontem tentando fazer essa praça de torneio falando pra eles. E pra eles, porque é pra ele e para o meu duo e para o dono da conta. Por favor, faz a praça de torneio. Por favor, faz a praça de torneio. Mano, eles não fazem. Não fazem. E estão fazendo tropa nessa vila. Né? Estamos, né? Mas eu também não queria fazer tropa aqui. Por quê? Porque dá pra fazer na Star e dá pra fazer na Gadernal já. E aí eu falei, vamos deixar de fazer tropa aqui. Mas aí eles continuaram e aí eu também... É muita coisa pra administrar, gente, sinceramente. É muita coisa pra ver. 2 servidores. Eu parei de jogar lá o 10x. Abandonei literalmente assim, sem falar nada com ninguém. Isso é meio bizarro que eu fiz, mas também porque ontem foi dia 28. Teve guerra aqui no Rio. Teve ataque pra caramba. E aí, putz, o pessoal ali fala só em espanhol, aí às vezes eles não querem chamada e eu pra escrever é pior pra mim escrever do que falar. Eu prefiro falar, conversar, que aí eu arranho melhor o espanhol. Aí não queria falar, daí eu falei, eu não vou escrever isso por texto não. E aí deixei só pra lá e pronto. Eu tenho eles lá no WhatsApp, são peruanos, são espanhóis, da Espanha, ou de países que falam castelhano e espanhol. Enfim. Aí não fazem. Ok, aí fiz esse encaixe, né? E essas tropas morreram, né? Porque aqui, ó. Tá vendo? 1.000 e pouco. 2.000 e pouco, né? Aí. Ponto. Né? E. A porra do exército do cara, maluco. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. 100 mil espadachins. 43 mil K de trovões Teotate. 4.400 de Ariete. E um K de catapulta. Meu Deus do céu, mano. E aqui, um detalhe. Eu quando escrevi pra ele, e aí eu não vou tentar aqui abrir o documento, aí vocês têm que confiar na minha palavra. Quando eu escrevi pra ele, eu falei, o cara não precisa fazer defesa, você já tá vendo que o cara vem pra conquistar, os chefes estão na frente, eles não tem como tirar lealdade, porque da aldeia. Ah, mas estamos sem residência, faz a residência. Aí de novo, ó, reparem só isso aqui, tá? Muro nível 12. Muro nível 12. Ele aumentou o muro. Beleza. Tá vendo que o edifício principal está no nível 10. Ele foi incapaz de destruir alguma coisa. E detalhe, tá? Pra ir pra vocês entenderem também. Eu estava fazendo outras coisas. E quando eu vi o ataque, faltava alguma coisa. Enfim, isso aqui era pra ele já ter visto de primeira. A residência. Cadê a residência? Né? Não tinha residência na aldeia. Só isso. Não tinha. Ok. Aí vamos fechar. Tamanho desse exército, velho. Depois disso, o cara espionou. Ele tentou de novo. Só que olha como é que ele tentou. Ele mandou os chefes. Cadê? Ele mandou primeiro os chefes. Esses três aqui, porque como morreu aqui, ele fez mais um em algum outro lá. Aí tentou esses três ataques. Tá?
Mas ele mandou este, e aí a gente tinha dois ataques pra... a gente tinha dois ataques pra poder defender. E depois ele encaixou esse aqui. Na frente. Tá vendo aqui, ó? Foi tudo um segundo atrás do outro, tá? E isso, pra mim, é um pouco estranho. Mas eu não sei se é defeito, já é problema do jogo. O jogo, depois da atualização, eu acho que ele tá com algum bug, alguma coisa que tá prejudicando os encaixes. Tanto os ofensivos como os defensivos. Então, não vou dizer que favorece alguém. Mas tá com algum problema. Não é normal o que tá acontecendo. 2 segundos pra frente, 2 segundos pra trás não é normal. E eu tô acostumado, muito acostumado, a fazer encaixe. Então, não é um problema da minha máquina, não é um problema do meu computador. O meu duo também teve dificuldades. Ele acertou mais do que errou, né? Que ele tentou 3 vezes, acertou 2. E foi nossa salvação também. Mas, ponto. Quando ele lançou esses ataques, esses dois aqui, eu já fiz o encaixe na frente desse aqui. Antes desse aqui sair. E quando esse aqui saiu, ele saiu no mesmo segundo que o meu, mas a minha tropa ficou na frente. Não, ele saiu no segundo anterior, né? Ficou na minha frente. Mas, ponto, mas porque foi segundo, né? Não foi no mesmo segundo. Ele foi um segundo antes. Ok. E aí, acabou ficando assim. Meu duo até ficou tipo... Meu duo ficou naquilo que ele faz sempre. Vem ataque, ele começa a se desesperar, fala que tá vindo ataque, não sei o que. Fala, irmão, já vi. Ok. Aí ele já buscou ali, botar a tropa pro Oásis, mandou o herói. Falei, caraca, cara, pelo amor de Deus, já não falei várias vezes. A gente já tomou quantos ataques? Vai pra aldeia mais distante e vê o que tem lá de tropa e tenta fazer o encaixe. Se faltar tempo, você tem tempo para esperar. Aí você vai nas outras, vê o encaixe. Aí eu comecei a abrir aqui um monte de janela com todas as tropas que conseguia chegar a tempo. Separadamente. E depois eu fui organizando, por exemplo, se essa aqui demora 2 horas para chegar e essa aqui demora 1 hora e 50, eu boto essa aqui para cá. Então, depois quando eu tenho que olhar, eu sei que essa aqui eu vou enviar primeiro, depois essa aqui 2 horas e meia, essa aqui 3 horas. Mas eu deixo na ordem já, com uma janela assim, né? Ponto. Ok. Aí, desespero tal, que no tempo que ele estava escrevendo pra caramba, eu já estava olhando os encaixes e fiz o encaixe, assim, acho que menos de 1 minuto depois. E ainda perdi 2 encaixes, que se eu tivesse ido ver na hora, e se ele tivesse ido ver na hora, teríamos 2 encaixes a mais que nós teríamos conseguido colocar. Porque o ataque surgiu, vamos supor assim, e a gente tinha encaixe que chegava, se a gente tivesse enviado 3 minutos depois, por exemplo. Sabe? Então assim, daria tempo pra gente achar aqueles encaixes ali. Como é que eu acharia também aqueles encaixes, né? Deixa eu botar aqui pra vocês. Agora acho que não tem as tropas pra poder demonstrar, acredito. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não, é esse. Tá. Como é que eu acharia as tropas? Eu vim direto na que é mais distante nossa, que essa aqui. Que é mais distante, mas eu também não vou pegar uma lá da casa do caramba, né? Ó, tá demorando aqui pra... E aí eu vim no ponto de reunião militar. Tinha defesa pra caramba aqui, né? Então eu fui direto no ponto de reunião militar. Visão geral. E reenvio de tropas. Marquei tudo e coloquei para chegar na aldeia que estava sofrendo ataque, né? Que era aqui a 02. E botei para reenviar. E aí olhei o tempo de tudo. Aí marquei, ó, a LOL1 chega em tal tempo. Isso aqui dá tempo ainda. Aí fui vendo, olhando, tirei um print. Aí os prints eu boto aqui em algum lugar, ou às vezes eu tiro da janela. Tirei um print. Depois eu voltei e fui individualmente naqueles que eu tinha visto que dava tempo e fui sacando para fazer o envio separado, né? Abrindo janela, tipo assim. Aí eu vim aqui, né? Fazia isso aqui, depois achava aqui qual era a aldeia, tipo a LOL1. Ah, ponto. Aí eu vinha, botava aqui pra coisar e você pode tanto... Cadê? É que aqui, na hora de fazer isso, eu chegar nessa janela aqui, ou na anterior, eu duplico aqui a guia, né? Eu boto duplicar. Por quê? Porque essa aqui eu quero apertar só o botão de voltar e voltar para poder fazer o reenvio. E a outra aqui já está acertada, né? Ou eu vou colocar para poder fazer o reenvio. Ponto. Beleza. Aí fiz isso, mano, achei mais de 15 encaixes.
mais de 15 encaixes. E inclusive já tinha feito um quando saiu esse ataque aqui. Aí ele, ué, como é que você fez isso? Eu falei, como é que eu fiz isso não, né, velho? Tô falando contigo pra tu ir olhar os encaixes. E aí passei pra ele as tarefas dele. Retirar as defesas da aldeia, né? Principalmente as que ele fez chegar. E tal, não sei o que era. Pergunta, você fez? Não, né? Nem ele. Ficou o tempo inteiro olhando pra lá e pra cá, sem fazer nada de realmente, né? Aí depois os encaixes que ele fez foi da aldeia da Scorpion, que tá ali do lado. Porque ele perdeu tanto tempo que pra ele só deu tempo dele parar pra fazer, e eu queria que ele me ajudasse a fazer os encaixes, né? Porque ele é bom fazendo os encaixes. Então é complicado. É igual esse cara mesmo. Adianta você ter aquela quantidade imensa de tropa, mas você não saber usar? Não adianta. Ó, aí aqui, reparem, né? Isso aqui foram as tropas, foram separadas, tá? Isso aqui foi sozinho, isso aqui veio sozinho, isso aqui eram 3 aldeias diferentes, tá? 3 aldeias diferentes. Todas elas foram enviadas às 03. Não, esses aqui foram enviadas para chegar no mesmo segundo, assim. O ataque batia a 5 e 1 segundo, e aí eu tentei encaixar elas a 5 e 1 segundo para elas caírem a 02. Elas cairiam antes. Só que já nesse aqui e no outro, eu só enviei no 02 para 03. Quase no 03 para 04, vamos botar assim, né? E aí, gente, caiu antes. Aí toda hora que caíam antes, eu não. Ah, e aqui não eram 3 aldeias, tá? Eram 3 aldeias e tinha uma quarta aldeia. Mas é porque era muito pouquinha tropa, mas eu ainda também tentei do mesmo jeito. E esse aqui também, tá? Então assim, caramba, mano. Eu fiquei inconformado. O negócio caiu 2 segundos antes, porque, por exemplo, teve no outro, né? Mas aí já é outro, já no outro. Aí beleza. Isso aqui eu não sei o que eu abri isso aqui. Enfim. Ah, esse aqui foi o que eu consegui encaixar rapidamente. Porque aqui, ó, eu ainda usei os Guardião da Cinza. Ponto. E se eu não tivesse conseguido encaixar, aí a gente tava lascado, né? Porque eu teria desperdiçado esses cavalos. Mas o Guardião das Cinzas foi o que fez eu poder sair com eles bem antes. Ponto. Aí tá. Aí bateu aqui, né? No meu encaixe. Bateu esse aqui também. Só pra vocês verem. 3704. 3704. 3705. Tá? E o ataque 3702. Tá? 43702. 43704. Então, nós temos um segundo inteiro com 4 espaços para poder fazer os encaixes. E o jogo não estava permitindo eu conseguir colocar as tropas ali. E o detalhe foi esse, gente. Porque aqui, ó. Essas tropas aqui era da que estava na Scorpion. Ou seja, a gente conseguiu fazer esse encaixe aqui, né? E esse. E só. E só. Nós poderíamos ter perdido a aldeia, né? E depois chegou uma opção de reforço das outras cavalaria e etc, tal, porque tudo caiu depois, Meus 3k de Elpta chegou depois, né? Ó, não, esse aqui acho que ainda chegou, aqui ó, chegou, conseguiu chegar. Isso aqui foi eu que consegui encaixar. E da onde que eu encaixei isso aqui, gente? Eu encaixei isso aqui lá da 03, cara. Da 03, por quê? Porque quando ele mandou os cavalos para defender aquele primeiro ataque, que ele mandou o herói estava reforçando a 01. Aí ele redirecionou para 02. E na hora de voltar, ele devolveu para a aldeia. No lugar dele enviar para 01, ele devolveu para a aldeia. Meu mouse parou de funcionar, esperem um pouquinho. Estou sem pilha. Infelizmente. Estou tendo que ficar colocando as pilhas que eu já usei para poder... Só que aí ele funciona só mais um pouco e depois para. Esse mouse sem fio, ele consome muita pilha. E eu também fico com ele ligado direto, né? Então, cada 3 dias acaba uma pilha. Tô vendo para comprar um carregador e uma pilha recarregável, porque senão vou ter que comprar outro mouse mesmo. Mas enfim,
Aí beleza, acabou, né? Acabou aqui. E aí depois disso aqui, gente, eu tive que dormir. Não tinha como eu continuar acordado, sabe? E aí beleza. Aí que começou a tragédia, assim, por assim dizer. Antes disso, aqui, às 6, aconteceu a melhor coisa que poderia ter acontecido hoje, que foi a liberação das nossas tropas da 01, né? Porque esse aqui era o perigo mais eminente ali, que a gente tinha que ficar sempre muito alerta, né? E aí ele atacou e ele perdeu. Só que aqui, ó, de novo, já é a segunda vez. Da primeira vez eu estava online, então eu errei. Aqui eu já não estava online e ele já sabia. Vindo ataque, coloca no ouro, né? Por quê? Adianta muito esse muro aqui? Não adianta muito. Mas no que adianta? Mano, se eu tô te enviando defesa e toda hora bate os ataques lá e seu muro não tá construído, eu vou ficar puto. Uma vez eu relevo, duas eu já, caramba, irmão, pelo amor de Deus. A primeira coisa que tu tem que construir é o muro. Então assim, isso aqui não pode, pô. A primeira vez, beleza, vacilamos. Na segunda, já é descaso. Mas, ponto. O que acontece, né? Morre mais tropa do que deveria. Só um pouquinho mais tropa do que deveria. Olha a defesa que tinha aqui. 57 mil, sendo que retiraram defesa. Eu mandei uma mensagem para a guilda, inclusive, falando sobre isso, porque tiraram defesas sem avisar. E aí, deixa eu achar aqui, ó. Todo dia eu mando mensagem atualizando o pessoal, tá? Hoje vou mandar de novo também. E aqui, vamos... Deixa eu traduzir aqui. E aí tá, mas vamos primeiro lá no... Ué, isso aqui tá assim mesmo? Tá, já tava cheio desde da outra hora, né? É porque eu tava segurando recurso para poder fazer ali a... Tá, aqui. Aí beleza. Morreu. Todo o exército dele. Isso aqui foi maravilhoso. Aí tinha lá 57, 71. Gente, eu gostei muito da resposta da guilda, tá? Principalmente pelo tempo que as tropas ficaram. Embora alguns se retiraram, a maioria manteve as tropas. Então assim, ó. Não foi pouca coisa que morreu, não. Sabe? Mas eu tô muito... Isso aqui também foi vacilo. Eles não tinham que estar aqui, esses espiões. Toda hora fica ocorrendo isso. Mas, ó. Foi bem legal a resposta da guilda. Ok, ponto. Defesas... Não, aí beleza. Aí depois ele bateu as catapultas dele, né? 600 com 100, nada. 600 com 100, nada. E ponto, né? Acabou. Depois disso, ele pediu lá para um amigo dele para espionar. Não tinha como defender aquilo ali. Aí achei que o duo foi muito bem, né? Achei que ele foi muito bem. Eles espionaram, viram isso aqui. Ponto. Aí ele mandou o ataque. E aí não tinha o que fazer, né, gente? E aqui ele foi muito bem em vários aspectos, tá? Porque ele realmente fez tudo o que eu falei para fazer. Então eu achei incrível, tá? Aqui bateu o ataque. 100 mil e 1000. 101 mil, né, no caso. 44 é muito, cara. Aqui. Aí, só que isso aqui, vocês notaram que ela estava no 14, correto? Vocês notaram isso aqui na espionada. Isso aqui ainda é umas coisas que eu não entendo. A gente não vai defender o ataque. Porque você está upando o muro, velho. Meu Deus do céu. Mas eu já falei tantas vezes isso e ele continua fazendo que eu não sei. Enfim. Beleza. Destruiu o ponto de rama militar. Destruiu o muro. E destruiu um poço de barro no nível 16. Porém, depois, um campo do 16 para o 11, um celeiro nível 3 destruído, maravilhoso,
E depois eu vou explicar por que ele escolheu esse alvo, né? O jogo escolheu esse alvo, porque é o que dava para destruir direto. Eu desconfio fortemente que o jogo ele escolhe os alvos para destruir direto. Se você mandar ele destruir um celeiro, entre pegar o 20 e o que está a 5, ele pega o 5. Se ele não for destruir o celeiro nível 20 direto, tá bom? Ponto. E aí aqui, ó. Por que só foi para 17? Porque a gente tinha o fucking... Deixa eu botar aqui para vocês. A gente tinha... pedreiro no nível 18. Então assim, era isso. Era isso. Falei com ele, mano, aumenta o pedreiro. Porque o que vai defender nossa aldeia é o pedreiro. Não vai ser as tropas, entendeu? Então, aqui eu talvez vou gastar... Ué, sem recurso. Tá. E aí, deixa eu voltar aqui para 02. Para continuar aqui. Aí ele pegou aqui 17 para 13. E depois ele fez encaixe. Entendeu? Ó, pouquíssimas tropas. Mas foi o que evitou mais perda. Talvez não desse nem dano aquele outro, mas esse aqui ia dar. E principalmente, ó, na Obra das Águas. Aí não, ligado? Isso aqui evita, o cara já fica assim, putz, o cara sabe fazer encaixe. Aí o cara sabe fazer encaixe já é um pouco mais... Você não se atreve tanto, não tem tanta coragem assim, sabe? Ponto. E, arquivos, aqui né, arquivos. E agora por último, foi esse aqui que a gente conseguiu fazer os encaixes aqui e evitar a conquista, foi o que eu fiz agora. Que também foi um monte. Essas tropas aqui que estão na frente, todas elas foram jogadas para frente. Ó, todas elas foram jogadas para frente. Isso aqui era aqueles mesmo 500 que estavam na outra defesa. Isso aqui, ó, 2.000 cavalos de um jogador que me enviou reforço. Poxa, e aí, assim, quando são minhas tropas, inclusive, o seguinte, esse cavalo aqui eu enviei no mesmo segundo. Ponto. Os meus eu enviei 1 segundo antes do ataque dele bater. 1 segundo antes. E para onde que foi meus cavalos? Foi para 2 segundos depois. 2 segundos depois. Ou seja, esse aqui eu mandei no mesmo segundo para o próximo, né? Porque aquela hora que o ponteiro bate 4, aí você espera mais uns milésimos de segundo para você poder apertar o botão. Então, ele obrigatoriamente já está na casa do 3, né? Se você jogou no 2, ele vai cair na casa do 3. Mano, caiu na frente. Caiu na frente. Caiu na frente. Putz, é bizarro, tá? Bizarrinho. E, de novo, né? Ele upa sempre a porra da paliçada, mano. Eu acho assim... Não consegue, não consegue. Sempre upa a paliçada. E é isso. Tá. Tem a mensagem, né? Que eu mandei pro pessoal. Ó. Olá, por favor, informe a todos. Eu mandei pro líder. Qualquer pessoa que pretenda retirar suas tropas de reforço, por favor, avise-me com antecedência. Estou trabalhando em um plano defensivo com as tropas atualmente aqui. E não sei qual aldeia eles vão atacar. Se é a aldeia ofensiva ou a capital. 2 deles têm martelos bons, mas outros 2 ainda têm resquícios e continuam lançando ataques inúteis à capital. Antes, eu não tinha como me defender, mas agora, com os reforços, posso alocar uma parte para defender caso eles ataquem. No caso, essas tropas que têm resquício, né? No entanto, as tropas não podem simplesmente desaparecer de repente, pois isso comprometeria a defesa. Não estou dizendo que ninguém pode retirar, só peço que leve em consideração o fato de que há um plano em andamento e que me avisem, por favor. Atualmente não tem defesa própria, então dependo totalmente dessas tropas que chegam para tudo, desde organizar a defesa até guarnecer o próprio muro. Se algo relevante acontecer, fornecerei uma atualização. Estou com 400k negativo na aldeia, mas isso também inclui minhas próprias tropas ofensivas, e um número significativo de tropas foi retirado. Agradeço pelos reforços enviados e peço apenas que me avisem quando pretenderem retirar, para que eu possa contabilizar isso no planejamento. Pronto. Isso aqui, gente, é o mínimo. Eu posso ter ficado puto, né? Porque assim, gente,
Eu tô esperando um ataque. E aí, quando eu respirei, falei assim, cara, eu acho que o que tem aqui agora segura o cara. Mano, me sumiu 30 mil. Sumiu 30 mil legionários, 10 mil pretorianos e 30 mil falanges sumiram, cara. 30 mil falanges sumiram. E aí eu nem olhei o restante, eu falei, caralho, mano, o cereal tava 408. Caralho, tá mais de 450 negativo, foi pra 390 e alguma coisa. Aí mano, eu fiquei olhando, eu falei, morreu, o que aconteceu? Sabe, fiquei louco ali tentando ver o que tinha acontecido. E aí fui vendo que foram tropas inteiras que sumiram, mas eu não sabia identificar o jogador em si, sabe? Então eu falei, putz, cara, que chato, que chato. Bom, deixa eu botar essas tropas aqui. Ah, tá. Eu sei por que elas estão aqui já, tá? É por causa disso. Isso aqui é... Gente, é importante vocês terem tropas em vários lugares assim. Então, tem tropas no... Não, isso aqui vai para outro lugar. Tem tropas nessa aldeia. Tem tropas no oásis dessa aldeia. Isso me dá diferença de segundos. Envio em massa. Ou seja, eu tenho envio disso aqui, eu tenho envio disso no mesmo lugar. Já são dois tempos diferentes. Aí eu ainda posso dividir aquelas tropas dela quando chegarem lá. Eu posso jogar metade disso aqui para a aldeia. E ponto. Aí eu vou ter 2.500, 2.498 e vou ter os cavalos no oásis. Então eu tenho 3 tempos diferentes já. E aí eu vou diversificando para ter muitos tempos diferentes. E por isso eu consegui fazer os encaixes. Esses cavalos aqui, por exemplo, eles estão junto com 7.000. Eu tirei só metade para eu continuar tendo o outro encaixe, caso eu precisasse. Ah, mas o cara só vai para conquistar aqui. Não sei, velho. Pode acontecer outras coisas. Eu não sei. Esse cara, eu não imaginava que ele fosse me atacar. E do nada ele me atacou. Então, assim, não sei. 3.500 é necessário? Pô, se 3.500 não for suficiente, talvez 7.000 fosse? Talvez 7.000 fosse. Mas o erro também comprometeria 100% das minhas tentativas. Então, preferi dividir em dois. Por quê? Eu precisava matar as tropas dele? Não. Eu precisava fazer o quê? Eu precisava matar os senadores. Desde que os senadores dele morressem na tentativa de conquista, ele não ia poder conquistar. Então, esse também é um ponto. Tá? É isso. Acho que eu vou ficar por aqui. Falei tudo que tinha pra falar. Tava comentando com o meu duo também que a gente, nessa aldeia aqui, a única coisa que importa é ela existir, tá, gente? Ela já não faz mais nada. Ela tá toda fodida mesmo. Então, assim, ela só precisa existir para poder as tropas poderem caminhar, para poderem andar e tudo. Então, tudo ok. E tem tropa nos oásis aqui, ó. Eu peguei aquele oásis aqui, né? E esse oásis foi muito estratégico, tá, gente? Realmente ele funcionou muito pra gente ter segurança de conseguir fazer os encaixes aqui. Principalmente porque esse cara ataca muito mal, né? Ele ataca muito mal. E agora ele não tem mais tropa pra atacar. Mas eu só preciso dos encaixes. Então tem tropa pra caramba ali ainda. E é isso. Vou encerrar por aqui. O vídeo ficou muito longo. Obrigado. Valeu. Falou.